Viva tranquilo. Você tem a capacidade de receber isso para você? Viva tranquilo. E é claro que o texto base é de Mateus 6,31, quando Jesus diz: portanto, não vos inquieteis. Eu quero dizer para a Igreja Cristo Vive, para a minha família espiritual, meus irmãos em Cristo, que Deus, Ele quer tranquilizar o seu coração nesse dia. Pois o Senhor está nos dizendo por essa palavra: não vivam preocupados, não vivam inquietos, descansem em minha graça. Deus está dizendo: eu cuido de vocês. E esse versículo 31, ele faz parte de um contexto de quando Jesus chamou 12 discípulos. Naturalmente, cada um desses 12 com as suas atividades, com as suas responsabilidades familiares. Alguns tinham filhos, eram pais de família, chefes de família. E esses 12 homens feitos, com seus trabalhos, suas profissões, eles receberam esse convite de Cristo. O convite do próprio Senhor Jesus era: por um tempo nós vamos ir de cidade em cidade, de país em país, nós vamos anunciar que o reino de Deus chegou e vocês se preparem. Vocês terão 1, 2 peças de roupa, uma mochila. A gente não vai ter direito onde dormir, onde repousar a cabeça. E aí você vê o quadro. Os homens deixaram imediatamente seus serviços, seus trabalhos, as suas fontes de renda e seguiram a Cristo. Ao mesmo momento, ao mesmo tempo que eles seguiram a Cristo naquela missão, bateu no coração deles a inquietude, porque é natural do ser humano. E o contexto se encontra aqui, do versículo 25 até o 34, quando diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Vem cá, não é a vida mais importante, né, do que o alimento, e o corpo mais importante que as vestes? Aí Jesus disse assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, olha aqui para o altar, ele disse para os discípulos: o vosso Pai, grande Pai, Criador de todas as coisas, que criou a natureza, que sustenta a natureza, as aves, as plantas. Jesus disse para os discípulos: o Pai de vocês, Ele as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Será que para Deus, será que para o vosso Pai, vocês não têm um valor muito maior do que a própria natureza? Aí lá no versículo 28, ele disse para os discípulos: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, né, nem costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A gente reconhece pela história de Salomão, por exemplo, que foi um grande rei, um rei riquíssimo e cheio de pompas e circunstâncias, devia se vestir de um modo esplendoroso, né? Mas nunca se vestiu talvez de ouro. E quando Jesus olha para o campo, vê os lírios, vê aquela plantação. Você sabe que algumas plantações de trigo, por exemplo, quando bate o sol, parece que o campo é de ouro. Então Jesus fala assim: olha, esse revestimento que parece ouro, nem Salomão se vestiu de tanta glória assim. E no versículo 30 ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã a gente faz pão com trigo, a gente faz farinha, a gente coloca no forno, será que Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Aí vem o 31, que a gente leu uma parte hoje já, né? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas elas. Calma,
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No versículo 34, ele repete o discurso do versículo 31. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A gente percebe claramente que os discípulos tinham uma missão específica. Realmente estavam deixando os seus afazeres para seguirem o Cristo numa missão de anunciar o reino. Naturalmente que a maioria de nós aqui não tem algum serviço de tempo integral, full time, para algo que seja filantrópico, que não tenha nenhum tipo de renda. A grande esmagadora maioria de nós aqui trabalha por recursos, trabalha por salário. A gente negocia, a gente compra, a gente vende, a gente quer lucro e é assim que funciona a vida. Todavia, essa palavra tem um paralelo com a nossa história. Nós somos, como aqueles homens, discípulos de Cristo. Não estamos apenas por um momento, durante alguns anos. Nós estamos a vida toda testemunhando de Cristo. É claro que saímos para o trabalho, vamos à escola, nos formamos, procuramos crescimento, buscamos aprimoramento da nossa profissão. Todavia, nós temos que perceber a essência de uma palavra como essa. É que existe um Pai celestial, o nosso Pai, aleluia, diga aí, o meu Pai. Que esse Pai que cuida da natureza, das aves, de tudo que há no mundo, Ele cuida em prioridade de mim e de você. Esse texto está nos dizendo que assim como nós estamos em primeiro lugar para Deus, olha que coisa incrível isso, né? A natureza, você acha que vale muito mais do que você? Não, você vale muito para Deus. Deus cuida de tanta coisa e não cuidaria de você. Será que você está tendo pouca confiança, uma pequena fé? Então esse texto ele trata disso, de prioridades. Grava bem essa palavra, prioridades. Tanto dessa que Deus mostra que tem por nós, ainda bem, porque quem somos nós para sermos priorizados por Deus, para que Deus diga assim, vou lhe atender, você vai ser o primeiro da fila. Há um texto de Paulo que diz que nós somos como que primícias da criação de Deus. De tudo que Deus criou e quer ter relacionamento e gosta de ver funcionando muito bem, Deus diz que nós, os seres humanos, seus eleitos, somos as primícias. A maior preocupação de Deus é conosco. Mas ao mesmo tempo que fala do que Deus prioriza, esse texto diz que algo tem que estar em primeiro lugar para nós. O reino dele, a justiça dele. E toda aquela preocupação, com comida, com bebida, com vestimenta, com o amanhã. Por isso tem um ditado, né, que diz, o amanhã a Deus pertence. É a mais pura verdade. Em relação às preocupações, em relação aos nervosismos, às ansiedades, nós temos que ter isso aqui em mente. A prioridade do reino de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Se Deus estiver em primeiro lugar, você será uma pessoa tão completa por dentro aqui. Se Deus estiver na prioridade máxima, no topo de tudo, você será uma pessoa tão satisfeita com o teu coração cheio de amor por Deus. Se Deus estiver sempre sendo honrado por você, eu tenho que lhe dizer, louvando a Deus por isso, glórias ao Senhor pela tua vida, de ter saído num dia de chuva, um domingo que é de descanso para a maioria, ter vindo da sua casa, não sei se de muito perto, de muito longe, mas você veio até a casa de oração, veio até a igreja, isso é louvável. Então essa prioridade que você dá a Deus,
Na verdade, isso mostra para Deus o quanto você o ama, o quanto você tem zelo pelas coisas de Deus. E quando você faz isso, isso é impressionante. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e procura crescer espiritualmente, na verdade, o grande segredo é que você não sente falta das necessidades, apesar de ter as necessidades. Você não sente o peso que o mundo impõe sobre nós. Olha, você precisa avançar, olha, você precisa crescer, olha, você precisa de dinheiro, olha, você precisa pagar, olha, você tem o boleto, olha, você tem isso. Na verdade, esse peso sai. Mas, bispo, eu continuo com os desafios. É aí que nesse momento Deus vai acrescentando coisas, Deus vai promovendo algo, Deus vai abrindo condições. E mesmo quando aquela porta não está totalmente aberta, não está totalmente escancarada, você sabe que Deus está no controle de tudo. Será que o Deus que cuida de toda a natureza não estaria cuidando de você? Óbvio que sim. Esta é a essência de uma palavra como essa. Deus providencia, primeiro, satisfação à vida daqueles que buscam o seu reino em primeiro lugar. Deus preenche o nosso coração, Deus preenche a nossa alma, e Deus nos dá essa calmaria, Deus nos dá essa tranquilidade de percebermos o que eu preciso fisicamente, materialmente, vai chegar, vai aparecer, porque na verdade o grande Deus, o meu Pai Celestial, Ele está no controle de todas as coisas. Aliás, essa questão de colocar Deus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar, a justiça de Deus em primeiro lugar, ou buscar isso em primeiro lugar, você sabia que isso não é uma questão de troca de favores? É como a palavra que eu disse, é uma questão de prioridade. Ora, Deus vai me dar muitas coisas se eu o colocar em primeiro... Não é uma troca de favores. É questão de prioridade. Deus é digno de todo louvor e toda adoração que nós possamos render a Ele. Deus é merecedor e a gente só pode ofertar isso aqui, ó. Imagine, 1h30 de culto, 2 horas no máximo, é pouco demais, é frágil demais para um Deus tão glorioso, tão grandioso. Mas Deus é merecedor e digno do nosso tempo de culto para Ele. Então tudo isso é uma questão de prioridade. Nessa hora que você diz, Senhor, Tu estás em primeiríssimo lugar, o teu coração se enche de contentamento. É a partir desse momento, com calmaria, é a partir desse momento, com o espírito cheio, a alma cheia de Deus, a mente cheia da palavra, é a partir desse momento que com tranquilidade, por isso eu propus aqui o tema, né? Viva tranquilo, fique bem, esteja numa boa. É a partir desse momento que você pode pensar naquilo que você necessita, naquilo que você precisa, e então ir em busca disso. A minha pergunta hoje é essa: do que você está precisando? É de mantimento? É de provisão para a sua vida? O que você quer para estar satisfeito com a vida? Talvez a maioria de nós aqui tenhamos uma lista enorme de coisas que a gente quer. Talvez pensemos que se tivéssemos isto ou aquilo, aí sim estaríamos satisfeitos e felizes. Mas na verdade você tem que colocar Deus em primeiro lugar e depois, relax, tranquilo, calmo, sereno, ir em busca dessas questões. Porque que Deus abre portas, que Deus promove caminhos abençoados, que Deus coloca gente boa do nosso lado, sim, Ele coloca, mas a questão é a questão da prioridade. Bom, já que Deus, Ele veste a erva do campo de tanta beleza, já que Deus alimenta as aves dos céus, e eles... É impressionante essa condição, né? As plantas tão bonitas, né? As flores tão lindas, não costuram, não fiam.
É impressionante a condição das aves do céu. Não ajuntam em celeiro, não trabalham. Tem gente que tem esse sonho. Bispo, eu queria ser uma ave do céu. Porque eu não quero trabalhar, eu não quero fazer tanta coisa. Na verdade, essa questão de Jesus comparar, né, aves, a natureza, as plantas, ele está dizendo o seguinte: olha, existe uma ausência total de preocupação na natureza. Quem é que se preocupa com o buraco na camada de ozônio? Se é que esse buraco na camada de ozônio é produzido pelo ser humano. Eu tenho uma teoria, eu concordo com uma teoria que é assim: o buraco na camada de ozônio, ela abre, ela fecha. As geleiras se derretem e depois se refazem. Quem é que mais se preocupa com as condições climáticas? São os pássaros. Não. Eles estão aí cantando, assoviando, louvando a Deus. Quem é que mais se preocupa com o mundo, o clima? Somos nós. E daí, passagens bíblicas como essa, na verdade, querem levar, a intenção é levar o teu coração a descansar em Deus, num alto nível de calmaria. Irmão, calma. Irmã, calma. Olha esse versículo 34 na Nova Versão Internacional. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Tem gente que diz assim: não, bispo, eu sei que Deus conhece o futuro. Eu sei, sabe, Deus é onisciente. Por que uma pessoa como essa, ela não descansa em Deus a partir desse conhecimento? Tem gente que pensa assim: Deus conhece tudo, mas acha que Deus não interfere. Ele é onisciente, mas onipotente, talvez nem tanto. Na verdade, as nossas descrenças é que nos seguram, sabe, na vida, e a gente fica aquém do que deveria estar. Você quer que Deus conhece todas as coisas? Creia também que Ele pode interferir em todas as coisas. É por isso que o teu amanhã está nas mãos de Deus. Por isso que Deus toma conta do futuro. Tem gente, por exemplo, que recebe a palavra, recebe muita teoria bíblica, e imagina assim: Deus sustentando o mundo. É claro que aqui estou tentando fazer com que você visualize algo bem ilustrativo, tá? Deus com suas poderosas mãos segurando todo o mundo. O globo terrestre, o universo inteiro, tá? O sol, a lua, as estrelas todas. Tem gente que imagina Deus assim: Ele segura o universo inteiro, mas na hora que precisa mover, ele não move um dedinho. Não, Deus deixa tudo quieto. Negativo. Se Deus quiser, Ele para o universo inteiro para que você vença uma batalha. Isso aconteceu com Josué. Se Deus tiver que lhe dar um sinal grandioso, Ele vai mover o universo em seu favor. Então, Deus não apenas sustenta o universo, Ele interfere, Ele age, Ele mexe, Ele ajusta, Ele cria um destino. Eu não posso, então, viver inquieto, viver preocupado, porque eu tenho que ter essa certeza: o meu amanhã está nas mãos dEle. Mas, bispo, é quase impossível ter essa ausência de preocupação. Bispo, nunca vivi tranquilo. Sabe que isso, infelizmente, é meio que uma característica, um sintoma da ansiedade que está aí batendo no teu coração. Os discípulos estavam lá 2000 anos atrás. Jesus, a gente vai contigo, mas como é que a gente vai comer? Nem sonhavam, né? Que uma vez, numa palavra de Jesus, falando para milhares de pessoas,
Eles pensaram em alimentar todo mundo e tinha lá um garoto com uma mochila, 5 pães, 2 peixes. Teve um discípulo meio com fome e egoísta, disse assim, isso aqui não dá nem para gente. Pensando só em si. E Jesus pega o pão e o peixe e multiplica. Os mesmos discípulos que estavam preocupados como seria a vida deles, depois presenciaram um milagre da multiplicação. Uma vez Jesus e Pedro estavam diante de cobradores de impostos. Roma cobrava impostos. E Jesus disse, olha, a gente tem o que aí? Não tem nada. O Judas, desde aquela época, já estava roubando os negocinhos lá, né? Que é quem tomava conta do dinheiro. Judas é Judas, né? Aí Jesus disse, a gente não tem dinheiro. Pedro, faz uma coisa, vai lá na beira do mar e pesca um peixe. Ele lançou o anzol. Aleluia. Pegou um peixe. Vocês acham que um peixe, de repente, negociado na feira, ali fresquinho, ia dar para pagar imposto? Não. Na boca do peixe tinha um estáter, uma moeda de ouro. Ele pagou imposto por ele, por Jesus, pelos discípulos. Os mesmos discípulos que antes estavam preocupados, viram Deus trazendo provisão. Então, mesmo com toda a característica de uma mente ansiosa, de uma mente preocupada, eu tenho que me treinar a isso aqui. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho que me treinar a isso. Eu não estou querendo lhe julgar, dizendo assim, irmão, você não pode ter um pingo de ansiedade, pelo amor de Deus. Não, mas é justamente quando bate essa ansiedade que bateu no coração dos discípulos, que nós temos que saber o caminho a ser seguido. Porque, amado, quando você fica ansioso, preocupado, além de você demonstrar uma desconfiança em Deus, essa ansiedade te abate. O Provérbios 12:25 diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Preocupação, ansiedade, inquietação, tudo isso é fruto de uma falta de conhecimento do que Deus pode fazer. E é claro que às vezes a pessoa entra no outro nível. Eu já sei o que Deus pode fazer. Então, se você ainda vive ansioso, então é uma falta de confiança. Que você cresça nessa manhã, cresça no conhecimento. Depois de saber que Deus é poderoso, e Ele é poderoso mesmo, que você cresça na confiança, e que depois você cresça na experiência, e que então você tenha uma vida dinâmica com Deus, que daqui a alguns dias, daqui a um mês, daqui a alguns anos, você possa dizer, bispo, eu recebi aquela palavra, e hoje, olha, com todos os pesares, aliás, Deus enche tanto o meu coração, que eu nem fico atentando para essas coisas. Você quer saber, bispo, eu vivo tranquilo, que você consiga chegar nesse patamar daqui a algum tempo. Porque tudo que acontece na nossa vida é divinamente planejado. Cada acontecimento, mesmo os mais negativos, eles são um convite para que nós venhamos a confiar mais e mais no Senhor. Romanos 8:28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente já estudou na quinta-feira passada o contexto dessa palavra. E Paulo, quando escreve isso, ele diz, olha, a gente sabe disso. Igreja, nós temos que ter isso na mente. Sim, Senhor, eu sei que todas as coisas, inclusive tem uma outra versão em português que diz assim, todas as coisas juntamente. Talvez alguém tenha aqui a Bíblia que tenha escrito dessa forma, né? Juntamente cooperam. Significa dizer o seguinte, que situações negativas e positivas, momentos felizes, momentos tristes, altos e baixos, Deus não deixa nada passar em branco, Ele junta tudo, é como um grande quebra-cabeças, e Ele junta peça por peça, mas no final das contas Ele faz que tudo coopere para o teu bem.
Então, na hora que eu estiver passando por aquela peça do quebra-cabeça, que é dura de aceitar, dura de viver, de perceber, quando eu estiver passando aquele momento da minha história, que é difícil demais, eu não posso ficar agoniado. Eu não posso viver preocupado, eu não posso me desesperar, eu não posso ficar ansioso por nada. Então, eu digo para você, não se inquiete. Ouça. Viva tranquilo. Ah, bispo, então vou fazer o seguinte, bispo, vou chutar o balde. Veja bem, estou lhe falando do padrão bíblico ao que a Bíblia aponta que você deva viver uma vida despreocupada e tranquila. Agora a pessoa diz assim, vou chutar o balde. O senhor está dizendo aí, bispo, o senhor é responsável, o senhor está falando para eu não viver preocupado. Pode ser que alguém aqui entre nós pense assim, ou então alguém pela internet, aqui não, né? Aqui não. Alguém pela internet diga assim, não vou mais me esforçar, não vou mais trabalhar, vou ficar tranquilo. Ouça. Não é deixar de fazer as coisas ou deixar de trabalhar. Mas em todo trabalho, em todo esforço, em toda busca que a gente vai para conquistar alguma coisa, em todo sonho, mesmo naquelas tarefas mais difíceis, onde tem gente que se opõe, você tem que confiar em Deus. O Salmo 127, ele fala disso, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então tem gente edificando, mas tem que ser Deus a cuidar desse que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Significa que não vamos mais botar guarda, armar a sentinela, não. Mas imagine, se não for o Senhor a guardar, tudo é em vão. O versículo 2 fala justamente dessa questão do dia a dia, do trabalho. Seria inútil. Inútil vos será. Quer dizer, inútil seria levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que, penosamente granjeaste. Seria algo inútil, se não fosse Deus a estar por detrás disso tudo. Então não é, desculpa a expressão aqui, não é chutar o balde e dizer, agora, sabe, eu não vou mais me esforçar, não vou trabalhar, não vou mais estudar, vou ficar numa boa, vou virar hippie. Hippie já foi lá dos anos 70 já. Acabou. Vou ficar cabeludo. Agora a moda é tupete para cima. Eu vou ser um riponga, vou virar bicho grilo. E vou ficar numa boa. De repente até uma cannabis. Para dar uma... A irmã disse, aí não. Alguém sabe, alguém usa cannabis aqui? Não, ninguém, graças a Deus, aleluia, Jesus. Não é ficar numa nice, numa boa, nesse sentido. Tanto que você tem que ir para o teu desafio do trabalho. Você tem que ir para o teu desafio, sabe, daquilo que mais tenta te limitar. Então é assim, seria inútil se você levantasse de madrugada, quantos aqui acordam cedo, aberto de madrugada? Seria inútil você dormir tarde. Tem gente que tem 2 trabalhos, 2 empregos, um trabalho e um bico e tal. Seria inútil você comer um pão que você diz, poxa, isso aqui eu comprei, e olha, é tudo calculadinho ali, porque, não, deixa eu ver o desconto, deixa eu ver se realmente vai, o aniversário Guanabara vale a pena, né? Aliás, ontem iria inaugurar um Guanabara aqui perto da gente, na Rio do Ar, mas foi prorrogado. O mega engarrafamento da Rio do Ar foi prorrogado para
sábado que vem. Mas a pessoa, ela calcula ali o quanto que gasta de centavos e tudo mais. Seria inútil você ter todo esse trabalho se Deus não estivesse por trás disso. Porque, amados, na verdade, aos seus amados, Ele dá até enquanto você não consegue obter. Você já esgotou, foi para o teu emprego, foi para o bico, fez, aconteceu, estudou, teve 3 horinhas de sono, mas até enquanto você dorme, Deus está te dando coisas. Você tem que chegar nesse nível de tranquilidade. Por isso nós devemos ter tempo para buscar o reino em primeiro lugar. Eu vou terminar a mensagem falando disso. A nossa satisfação pessoal, ela está totalmente ligada a Deus. Está intrinsecamente ligada a Deus. Ela tem tudo a ver com Deus. Eu nunca serei uma pessoa plenamente feliz se Deus não estiver em primeiro lugar. Inclusive nas minhas tarefas, inclusive nos meus trabalhos, inclusive nas minhas labutas, inclusive naquilo que penosamente eu granjeio, eu conquisto. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, eu repito, não é uma questão de troca de favores. Deus não é um Deus de troca de favores. Deus é um Deus de prioridade. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar consiste em se submeter a Jesus. Não, bispo, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter um coração em paz, mas eu não consigo me submeter a certas regras. Está fora. Pede para sair. Buscar o reino em primeiro lugar é colocar Deus em prioridade máxima. Para que eu tenha cura, para que eu tenha paz, para que eu tenha felicidade, para que eu tenha abundância, Deus tem que estar no controle de tudo. Aliás, tem que ser Ele a dar o pontapé inicial, a manter a coisa funcionando e a completar a obra. Paulo não disse? Deus começa e completa. Deus faz até mais por nós. Ele põe o querer e depois Ele dá a condição de você realizar. Então, como é que eu não vou colocar Deus em prioridade máxima? Por isso que o livro de Hebreus recomenda uma coisa: seja a vossa vida sem avareza. É Hebreus 13, né? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente. Vamos afirmar isso? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Quer dizer, o que me pode causar a vida, o futuro, as situações, se Deus é o meu auxílio? No Salmo 37, 25, aquele panorama que Davi descreveu, ele disse: eu fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus cuida. E 1 Pedro 5,7 foi o tema aqui de quinta passada. Desse tema a gente está encadeando essa mensagem e vamos pregar ainda na outra quinta, no outro domingo. Pedro disse assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Agora, qual é a esperança, sabe, de eu ter refúgio, de eu ter conforto, consolo, de eu ter um coração cheio de paz? É porque Ele tem cuidado de vocês. Eu quero finalizar hoje a mensagem dizendo para você: Jesus, Ele cuida de você. Se Jesus cuida de você, amado, viva tranquilo. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém.